e aprender mais com Jesus. Não vamos perder tempo com nada. Desliga celular, não bate papo, presta atenção no que vai ser pregado, porque Deus tem uma palavra para mim e para você aqui nesta noite. Presta bem atenção nos mistérios de Deus. Eita, Deus bom. Abra a tua Bíblia em Mateus. Primeiro vamos ver dois pontos principais deste culto hoje. E aí nós vamos para Mateus. Pega a tua Bíblia, Efésios capítulo 5. Glória a Jesus. Quero desde já convidar a igreja a não faltar domingo. Domingo nós vamos ter aqui a presença de Jesus Cristo, como estamos tendo agora. E nós vamos ter a presença do pastor Felipe aqui. Então não falte domingo, hein? Eu garanti para ele que você vai estar aqui. Então vamos lá. Abra a tua Bíblia aí. Efésios capítulo 5, amém? Que hora que ele vai estar aqui, pastor? Domingo de manhã nós vamos estar aqui no culto normal, como sempre, adorando ao Senhor. Ele vai vir às 18 horas, amém? Nós vamos divulgar. Já nós vamos estar preparando aí o material para divulgar e compartilhar com todas as igrejas também. Vamos lá. Efésios capítulo 5, versículo 20. Podemos ler? Podemos ou não? Dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor. Olha, lê de novo isso aí. Dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo é em nome do Senhor Jesus. Amém. Olha isso aqui. Tudo começou nele, está acontecendo por causa dele e vai findar nele. Aleluia. Ele é o alfa, o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Amém? Amém. Vou ler de novo. Dando sempre graça em tudo. Presta atenção. Depois não é abençoado, abençoada. E aí fala, meu Deus do céu, eu estou na mesma igreja e meu irmão Alexandre foi abençoado e eu não. Por quê? O Carlos foi e eu não. Por quê? É que você não está prestando atenção na palavra. Presta atenção no que diz a palavra. Nós oramos para você crer na palavra. Olha isso aqui, ó. Dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? 1 Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses 5,18. Passa um pouquinho de folha para frente, aí você já vai achar. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo, quem achou, lê. Por quê? Para, você percebeu? Que a vontade de Deus, através de Jesus, é nos abençoar em toda a nossa maneira de viver. E quando a bênção não chega, é para fazer o quê? É para dar graça. Em tudo. Por meio de nosso, dar graças a Deus em tudo, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi isso que nós aprendemos em Efésios 5:20? Então presta atenção. Por quê? Porque o cristão tem que estar preparado para o momento da bonança e tem que estar preparado para o momento de angústia, dor, sofrimento e até perda, morte. Tem que estar preparado para dar graças a Deus. Meu Deus, minha mãe morreu. Oh meu Deus, está fazendo falta. Glória a Deus, foi feita a vontade de Deus. Graças a Deus. Está fazendo falta, estou com saudade, mas graças. Quem deu a vida para a mamãe? Quem tirou? Bendito seja o nome. E quem aqui está preparado? Então, o Evangelho ele nos prepara para o momento bom, mas também no momento mau. Efésios diz que é para a gente vigiar, porque o dia mau vai chegar. Então a gente está preparado para o momento bom. Momento mau não. Momento mau a gente chora, a gente murmura, a gente reclama, a gente não dá graças a Deus. Não, porque a gente não aceita. É só chegar uma doença no corpo, a gente não aceita. A gente reclama, a gente fala, meu Deus, estou servindo ao Senhor e essa doença não sara. 12 anos, Jesus.
Reclama ou não reclama? Quem é que aceita a doença no corpo e fica em paz? Jesus, já orei para o Senhor curar, o Senhor não curou. Toda vez que vou fazer exame, a doença está lá. Então, louvado seja Deus. Glória a Deus, o Senhor está me lapidando. Tem um propósito do Senhor aqui. Eu não sei, de repente, é tirar a minha soberba, a minha arrogância, a minha prepotência, o meu orgulho, a minha confiança em alguma coisa. Não sei, Deus está trabalhando. E aí, cadê a gente pensar assim? Mas não. A gente segue um monte de pregador por aí que fica, determina que você não aceita isso. Determina que você não aceita, mas o negócio continua lá, e aí? Então, calma, pede Deus calma, pede Deus sabedoria, pede Deus discernimento e pede Deus para lhe ajudar você glorificar o nome dele nesta prova. Às vezes é prova que Deus está provando a gente aí. Imagine, eu prego sempre aqui muitas coisas, gente. Tudo que Deus me revela eu trago. Imagine Deus me provar numa situação. Você se lembra de um culto aqui que Deus usou a minha vida para fazer uma parábola, dando as mãos aqui para o Sandro aqui, para o Carlos aqui, que eu falei assim: se você no trânsito, você foi fechado, né? Alguém bateu no teu carro e foi embora, e você esquecer que Jesus está ali com você, você vai pecar, não vai? Se você lembrar que Ele está do teu lado, está dentro de você, está ali, 24 horas com você, Ele falou que estaria conosco, cadê a gente crer? Você não vai pecar. Você vai dizer: ó Jesus, o que fizeram com o teu servo? Ô Jesus, me dá sabedoria aqui, Pai, para agir nessa situação. Ai, papai do céu, tenha misericórdia dele, Pai. Ele não sabe o que faz, não. Porque não é possível. Uma manobra violenta dessa, louca dessa, poderia ele mesmo morrer ou acabar com tudo. Ô Jesus, se você lembrar que Jesus está 24 horas, você peca? Não peca. Você se lembra disso? Eu fui provado. Terminou aquele culto ali, no dia seguinte, o diabo se levantou. Eu falei: eita, o culto de ontem. E aí eu lembrei, e eu quase fui reprovado. E aí? Minha esposa estava comigo. Eu quase pirei. E aí me lembrei, eu falei: ah, Jesus, obrigado, Pai. Eu quase perdi o prêmio. Oh, Jesus. Eu quase chutei o balde. Papai, obrigado. E aí me lembrei. Tu se lembra? Quase. Pro diabo, ele quase roubou. Aí eu falei: tu se lembra, Jesus comigo, ó, tu se lembra que eu usei você para pregar ontem? Eu falei: aleluia. Desmanchou aquilo ali, entendeu? Então, igreja, quando eu olho para a Bíblia, e a Bíblia diz para mim que é para a gente ser grato a Deus em todo o tempo, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, é para a gente ser grato em todo momento. Momento de emprego, momento de desemprego, momento com o bolso cheio de dinheiro, momento com o bolso vazio, momento com saúde, momento com a doença, momento quando a família está tudo em paz do seu lado, momento quando levanta todo mundo, você fala: oh meu Deus, o que esse povo pensa que eu sou? Deu para entender? Você tem que ser grato a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou mostrar para você na Bíblia, Jesus elogiando um homem crente. Eita crença, crente, Jesus elogiando. No final do culto você me diz: vamos para a Bíblia? Dá graças a Deus em tudo. Qual é a tua prova que tu está passando? Não precisa levantar a mão e falar não. Qual é a luta que você está passando? Qual é a angústia que está tomando conta do teu coração? Qual é o momento mau que você está atravessando? Em tudo. Tu não sabe o propósito de Deus nisso? Tu não sabe, eu não sei. E pode ser que tenha uma vitória de Deus breve chegando. E tu pode perder se tu não viver o que a Bíblia está pedindo para viver. Olha isso aqui, ó. Abra a tua Bíblia em Mateus 3 aí. Mateus 3, quem dera desse tempo. Mateus 3, rapidinho aí, ajuda aí, obreiro. É muita passagem bíblica aqui, vamos ver se dá tempo. Mateus capítulo 3, acharam?
Glórias a Deus. Mateus capítulo 3, para a glória de Deus. Vamos lá, rapidinho, corre, igreja. Versículo 11. Lendo a Bíblia, palavra do Senhor Jesus. Vamos lá? E eu, em verdade, vos batizei com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará toda a eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Está na Bíblia? Lucas capítulo 1. Vamos rapidinho aí, igreja, estou falando. Vai rapidinho aí que Jesus quer trazer um mistério aqui. Lucas capítulo 1. Corre, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus através de Jesus Cristo. Acharam? Lucas capítulo 1. Marco, vamos Lucas, Lucas capítulo 1. Podemos ler? Versículo 15. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Amém? Evangelho de João capítulo 1. Corre. Você não gosta de Bíblia? Tome Bíblia. Evangelho de João capítulo 1. Acharam? Acharam, igreja? Vamos lá, versículo 23. Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta. Não está na Bíblia? Versículo 29. O que está escrito aí? No dia seguinte, que vinha para, e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Não está na Bíblia? Evangelho de João 3. Corre, igreja. Versículo 22 em diante. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali ora, João batizava também junto a, porque havia ali muitas águas, e vinha ali e era batizado por ele, porque ainda João não tinha sido lançado. Presta atenção nos mistérios. João ainda não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação, e foram ter com João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dado de onde? Se não vier de onde? 28. Vós mesmo me sois testemunha de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Olha o 30. É necessário que ele e que eu. Até aqui tudo bem? Nós estamos entendendo o quê? Que Jesus está, que João Batista está falando muito bem, dando bom testemunho de quem? Que fé tremenda. Tu viu a pregação de João Batista aqui falando de Jesus? Você viu? Vigia, para você não fazer a mesma coisa que ele fez. Quando a angústia chegar, quando a dor chegar, quando a solidão bater aí, cuidado para você não fazer a mesma coisa que ele fez. E se está escrito, deixou de exemplo para mim não cair, e nem você cair também. Você quer ver um exemplo? Abra a tua Bíblia em Lucas, volta lá, Lucas capítulo 7. Abre aí, Lucas capítulo 7. Acharam?
Lucas capítulo 7, para a glória de Deus, versículo 18, vamos lá. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas. Olha só, estou falando de um pastor, João Batista, que fez muitos discípulos. E olha que os discípulos de João anunciaram todas estas coisas. E João, clamando, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João o Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora, Jesus respondeu a pergunta? Não, deu resposta nenhuma para João e nem para os discípulos de João. Na mesma hora, Jesus curou muitos dos enfermos e males e espíritos maus, mandou de volta para o inferno, em nome de Jesus, e deu vista a muitos cegos. 22. Respondendo então Jesus, disse-lhe: ide, anunciai a João o que tendes visto e ouvisto, que o cego vê, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e os pobres anunciar-se o Evangelho. A resposta de Jesus foi essa, imediatamente. Espera aí, João Batista viu Jesus curar? João Batista não viu Jesus fazer milagre? João Batista não deu bom testemunho de Jesus? E qual foi a resposta de Jesus para João Batista? Milagre, prodígio, maravilha, e aos pobres são anunciado o Evangelho. Olha, fala para João que o meu reino não é daqui, que o meu ministério está sendo cumprido. Ele testemunhou o meu ministério e deu testemunho a vocês, inclusive vocês é discípulo dele. Vocês acreditaram na pregação de João Batista a meu respeito? Acreditaram, não acreditaram? Pois é, Jesus sem palavra começou a fazer milagre, prodígio, maravilha. E depois ele falou: agora vá, vocês não viram tudo aqui que eu fiz? Vá, avisa João que cego vê, coxo anda, surdo ouve, mudo fala, e aos pobres estão sendo anunciados, os demônios estão sendo expulsos pelo meu poder de Deus. E agora fala para ele que aos pobres estão sendo anunciado o quê? O Evangelho. Quer dizer, um homem que anunciou o Evangelho, um homem que acreditava no Evangelho, um homem que acreditava em Jesus, um homem que veio preparar o caminho do Senhor, um homem que desde o ventre foi cheio do Espírito Santo. Você viu o que aconteceu com ele? Quando ele se sentiu só, quando ele se sentiu preso, é mais ou menos assim: Jesus, o Senhor não vai me tirar daqui não? O Senhor está aí curando, o Senhor está libertando, o Senhor está expulsando demônio, o Senhor está fazendo milagre, maravilha, anunciando o Evangelho, está uma festa linda, o culto continua aí fora, e eu preso aqui, o Senhor não vai fazer nada? Cuidado para você não ser ingrato a qualquer momento, como João foi. A Bíblia que te diz que é para a gente ser grato a Deus em todo o tempo. Em tudo te dá graças a Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É para dar graça, não é para reclamar não. Viu, igreja? Olha que grande exemplo nós temos aqui de um homem grande diante de nós. Grande João Batista. Jesus tirou ele da cadeia porque ele fez essa... Morreu, não morreu lá? Morreu. O corpo foi para um lugar e a cabeça para o outro. Não é como muitos que o corpo perfeito no caixão, você olha, tem até o vidrinho para ver o rosto. O dele nem vidro tem, caixão lacrado. Por quê? Porque não tinha cabeça. Olha a morte de um homem que acreditou no Evangelho, acreditou em Jesus, foi fiel, e num momento de angústia, de dor, de sofrimento, de abandono, de solidão, falhou. Tanto é que Jesus falou assim: ai daquele que escandalizar em mim. E o que tem de crente se escandalizando com o Evangelho,
e seguindo um monte de heresia por aí. O que tem de crente se escandalizando, por quê? Porque Jesus é comigo quando tudo está bom, quando as coisas estão acontecendo do jeito que eu planejei. Se sair alguma coisa fora do plano que eu fiz, que eu idealizei, aí, ô Jesus, cadê o Senhor? Aí usa a Bíblia. O Senhor falou que estaria comigo em todo o tempo, mas tu não sabe que isso está cooperando para o teu próprio bem. Porque Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. A morte de João Batista cooperou? Cooperou para o bem de todos. Tanto é que os discípulos permaneceram firmes e tiveram ousadia. Paulo, todo o sofrimento que Paulo passou, cooperou para o evangelho ou não cooperou? Irmão, hoje eu olho para João Batista, coopera com a minha fé para me prosseguir até o fim. Eu olho para Paulo, que ele passou, coopera com a minha fé para ir até o fim. E as coisas que eu passo nem se comparam com o que esses homens passaram. É só olhar para os heróis da fé, Hebreus 11, você vai ver que nem se compara. E a Bíblia fala lá em um versículo que a raça humana não é digno daqueles homens, pelo sofrimento que eles passaram e a morte que eles enfrentaram. A raça humana não é digna daqueles homens. Imagine de Jesus. Então presta atenção aqui que eu estou falando da graça, lei da liberdade, um homem que Jesus elogiou e que falou que nascido de mulher, nunca houve um profeta como João Batista. O Senhor Jesus elogiou. E olha, no momento de angústia, um momento mau que ele estava passando, ele teve dúvida ou não teve? Manda lá 2 discípulos lá, avisa lá, pergunta para ele: é ele mesmo? Ou nós temos que esperar outro? E às vezes, irmão, você está orando por uma cura de uma doença. O médico já desenganou, falou que é autoimune. E você está orando, jejuando e tomando remédio, e tuchando remédio para dentro, e a cura não chega. E vem o demônio, Satanás, que tu não vê, mas vem e chega no teu pé do cangote, do teu ouvido e fala assim: está compensando seguir Jesus? Olha a tua luta, olha a tua dor, olha o teu sofrimento. Tu engole remédio 3, 4, 5 vezes, 8 vezes por dia. Será que está valendo a pena? Será que ele não está vendo que tu está preso nessa situação? Cuidado para tu não fazer como João Batista. Cuidado. Cuidado. Você quer ver? Ó, a gente está vendo aqui, a gente está contemplando aqui, vivendo o sobrenatural na graça de nosso Senhor Jesus Cristo aqui, revelada a todos nós que queremos morar no céu. Agora eu vou te pegar um exemplo de uma mulher aqui no Velho Testamento que não andou com Jesus, mas ô mulher de fé. Em momento nenhum ela se escandalizou em Deus. Ao contrário, ela falou: que eu estou passando aqui é coisa de Deus. Esse sofrimento, esse tudo aqui é coisa de Deus, e louvado seja Deus. Abra a tua Bíblia aí. Vamos ver lá um livrozinho lá no Velho Testamento. Olha, para você ver, eu peguei o Novo Testamento, mostrei para você um homem de Deus que Jesus elogiou, e num momento de angústia, um momento mau, um momento de dor, de sofrimento dele, ele duvidou. Cuidado para você. Eu poderia nunca, pregar. Quem é que prega isso? Isso traz fé para o povo. Mostrar que João Batista num momento falhou, num momento duvidou, e Jesus falou: ai daquele que se escandalizar em mim. Avisa ele, hein? Ai daqueles que se escandalizar em mim. Agora vamos aqui. Lá no Velho Testamento, depois de Juízes, depois do livro de Juízes, acha aí um livro famoso. Todo mundo conhece essa história, só que hoje Deus vai falar diferente aqui. Porque o evangelho que eu conheço é um rio de águas doce, viva, que flui do trono de Deus e que se renova a cada momento que você lê a Bíblia. Hoje eu falei com Deus muita coisa. Eita, coisa boa é falar com Deus. Olha isso aqui, ó.
E é bom porque a resposta está na Bíblia. Não veio de boca de ninguém. Aí o povo fala assim: ai, eu estava com uma luta, uma dificuldade, um estranho veio. Eu não duvido das profecias. A Bíblia fala que não é para ignorar. Mas eu gosto mais quando Deus se revela comigo na Bíblia. A Bíblia. Eu abro a Bíblia para ler e ele se revela. Aí, meu irmão, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora presta atenção. E às vezes quando vem uma pessoa, eis que Deus está fazendo tal, eu espero acontecer para mim chegar a dizer: irmão, Deus te usou mesmo, hein? Mas enquanto não acontecer, eu não ignoro, mas também não fico: eita, Deus te usou. Não, deixa acontecer, porque a profecia pode ser carnal, pode ser falsa, pode ser do olho, ou pode ser porque conhece a minha causa. Então olha isso aqui, ó. Ruth, livro de Ruth. Presta atenção no que nós vamos ler. Não é nada do que tu está pensando. Presta atenção aqui. Sucedeu, versículo 1, que nos dias em que os juízes julgavam, houve, acharam, igreja? Ruth, na minha Bíblia grandona aqui, é página 402. Vamos ver aí, dependendo do tamanho, se o tamanho da tua for essa aqui, ó. É mais ou menos por aí. Depois do livro de Juízes. Amém? Vamos lá. E sucedeu o quê? Nos dias em que os juízes julgavam, está vendo aí? Depois do livro de Juízes, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque. Era crente, marido, esposa e filho, eram crentes, eram de Deus. Meu Deus, só tu conhece a Bíblia. Eram de Deus ou não? Eram de Deus, gente. Eu trouxe aqui um exemplo de um homem de Deus na graça, e estou trazendo uma família aqui na lei, para você entender o que Deus quer falar aqui no finalzinho. E era o nome deste homem Elimeleque, versículo 2, e o de sua mulher Noemi, e os dos 2 filhos Malom e Quilion, Efrateu de Belém de Judá. Ó, Belém de Judá, te lembra quem nasceu lá? E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, presta atenção, morreu o marido da mulher, crente, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Graças a Deus sobrou 2 filhos para amparar ela, cuidar dela. E aí a viúva com os 2 filhos, sendo cuidado pelos filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã, da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Olha isso aqui. Depois que o homem morreu, ficaram ali quase 10 anos, vai saber, né? E morreram também ambos os filhos, Malom e Quilion. Amém? Ficaram assim a mulher desamparada dos 2 filhos e do seu marido. Amém? Eu vou ler mais aqui, eu quero que tu me encontre aqui, ela se escandalizando em Deus. Vamos ver. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Ó, tá vendo? Tá vendo, crente? Que se está faltando pão, aí uma hora Deus vai visitar e o pão vai chegar? Não se desespera não. Fica aí na tua posição aí de crente. Olha isso aqui. E não muda de igreja não, porque tem um monte de igreja oferecendo a riqueza. Aí tu vai sair aqui, porque aqui é da pobreza, e vai para lá. Aqui não é da pobreza não, aqui é da riqueza. Porque o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, é o Deus dono do ouro e da prata. E Ele prometeu a dar a cada um de nós o seu reino. Ele falou: se eu buscasse o reino dele em primeiro lugar e a sua justiça, todas as coisas, as demais coisas, todas as coisas, ele iria acrescentar. Agora ele não falou o tempo. Ele não falou se num dia ele ia fazer, se uma semana, um mês, um ano, 10, 20, 30, 50 anos ele ia fazer, ou se ele não vai fazer nada só para testar minha fé. Agora mudar de igreja, sair da posição, porque ofereceram alguma coisa para tu está negando, está se escandalizando em Jesus. Por isso saiu do lugar onde estavam, e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma à casa da sua mãe,
e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Tu está vendo ela murmurando aqui? Se escandalizando no Deus? Vamos lá. O Senhor, essa mulher está só falando de Deus, gente. A mulher na luta, na dor, viúva, perdeu os 2 filhos, só restou 2 noras para ela sustentar. Ela falou, bom, eu não tenho nem para mim mais, eu vou dispensar ela para casa dos pais dela, pelo menos elas comem lá, vivem para lá, não me dá trabalho. E abençoou elas. Isso é crente. Tu não pode ajudar, também não atrapalhe. É assim, olha isso aqui. E o Senhor vos dê que ache descanso cada uma em casa do seu marido. E beijando-a, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse, voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos seja por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-ei até que viesse a ser grandes, deter-vos-eis por ele, seja tomado marido? Não, filhas minhas, que mais amargo, que mais amargo me é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Presta atenção aqui, ela não está reclamando não. Não entenda que ela está murmurando não, que ela está aqui escandalizando com Deus, não. Ela está falando uma verdade, ela falou, Deus está me provando aqui. É isso que ela quer dizer, Deus está me provando que a mão do Senhor está pesada em cima de mim. Marido já foi, 2 filhos já foi, e restou 2 noras aqui para me sustentar sem emprego, sem nada. Eita Deus, louvado seja Deus, olha isso aqui. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth beijou e foi embora. E Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi, eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Isso prova que ela serviu ao Deus verdadeiro. Disse, porém, Ruth, não me instes, ou seja, não me insista em voltar, né? Para que te abandone. Eita, quanto amor, quanta fé. Essa mulher, essa Noemi, era crente, meu irmão. A maneira dela viver com o marido, como nora, a educação que ela deu para os filhos, que nunca maltratou essas meninas, tanto é que ela queria seguir a sogra. Ela admirava, essas 2 noras admiravam essa senhora, que ela deu uma educação fenomenal para esses 2 filhos. E elas conviviam ali, ela via. Essa é crença. Quando terminou, morreu todo mundo, ela falou, vou ficar com essa mulher, que essa mulher tem mistério. Não foi não? E deixe de seguir-te, porque ainda que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim. Olha a menina, olha a nora, olha a nora. A nora aceitou o Deus de Noemi. Você percebeu aqui que é um senhor com letra maiúscula? As palavras que estão saindo da boca dela, ela falou assim, faça-me assim o Senhor. Não foi deuses não, da família dela, dos pais dela. Não, o Senhor, o teu Deus, Noemi. Faça-me o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separa de ti.
Eita, meu Deus. Eu queria tanto ver crente assim. Aqui. Aconteça o que acontecer, não arreda o pé do culto, não arreda o pé da igreja, não muda de ministério, fica firme com Jesus, porque você acredita no que está escrito. Vendo Noemi que de todo estava resolvida, eita, quando o coração de um crente é resolvido por Jesus, aconteça o que acontecer, olha ele aí, olha ela aí. Ó, aí com ela, deixou de falar. Eu não vou mandar ela embora mais não. Deixa ela me seguir. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E dizia: não é esta Noemi? Não é este José Milton? Põe teu nome aí. Porém, tu não está atravessando dia de angústia? Porém, ela lhe dizia: não me chames Noemi, porque Noemi é o quê? O nome Noemi é prazer, é felicidade, né? Segundo dizem a tradução de nome, né? E chamai-me Mara, que significa o quê? O que ela vai falar aqui, ó. Porque grande amargura me tem dado o quê? O Todo-Poderoso. Para aqui, é aqui, o segredo está aqui. O Todo-Poderoso é que está fazendo isso comigo e eu aceitei, não estou murmurando, estou em paz e vou prosseguir até o tempo que for necessário. E ela voltou, passou a terra, passou a casa, foi recebida ali com aquele povo e ela falou: meu nome não é mais Noemi, porque feliz sair daqui e vou ter amargurada, porque Deus fez eu passar por isso. Por que estão pregando aí que as coisas ruins não é Deus que permite? Hein? Por que Jesus não soltou o João Batista da cadeia? Ele não tem poder? Parece que eu estou pregando contra o evangelho, não parece? Não tem uma sensação que eu estou pregando contra? Mas não estou pregando contra não, estou pregando a favor. Por que Jesus não libertou João do cárcere? Porque Jesus tinha um propósito na morte de João, como ele tinha um propósito na ressurreição de Lázaro. Ele tem propósito na minha morte a qualquer momento? Sim. Mas se eu não morri ainda, porque ele tem propósito nesse tempo de vida minha aqui na terra. Por que a bonança não chegou ainda, Senhor Jesus? Porque você precisa passar por esse deserto, você precisa passar por esse mar, você precisa atravessar dificuldade para você valorizar, crescer, amadurecer a tua fé e me honrar até a morte. Beleza. Uma família de crente sai da sua terra, Belém de Judá, e vai para o campo de Moabe, um lugar que não era para ir, por isso que foi azar. Meu Deus, ela poderia dizer assim: maldita a hora que eu saí da minha terra e vim parar aqui nesse lugar. Tudo bem, estava com fome lá, mas ninguém ia morrer de fome. Alguma coisa Deus iria fazer em algum momento. Maldita a hora que eu saí de lá e vim parar aqui nesse lugar, perdi logo meu marido, 10 anos depois meus filhos, e ela poderia murmurar ou não poderia? Ô Deus, onde é que o Senhor está? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E ela não fez nada disso, ao contrário, ela falou: o Todo-Poderoso permitiu eu passar por isso. E Deus honrou ela. Pegou aquela nora que amava ela, amava o Deus dela, o povo dela, tudo. E olha que ela não ofereceu riqueza nenhuma para ela, hein? E ela: não, estou com você. E foi. Aquela mulher, quando chegou lá no campo de Moabe, aquela jovem viúva, ela já foi trabalhar para sustentar a sogra. Deus não ajudou, não honrou a crente, não? Perdeu o marido, perdeu o filho, voltou envergonhada, com a mão na frente e outra atrás, e Deus começou a honrar ela. Desamparada tu não fica. Quem colocou aquele desejo no coração daquela jovem viúva? Para honrar quem? Noemi.
E aí ela começou a trabalhar no campo, trazendo comida para Noemi, para ela, aquela coisa toda, e comprava as coisas, ia se mantendo, até chegou um ponto que aquela mulher, instruída pela sabedoria de Deus na vida daquela sogra, ela se casou lá na frente com um homem rico, não foi? E aquele homem rico gerou filho nela, e ela pegou e trouxe para Noemi. Ó, vovó, ó, na velhice Deus te deu filho. Ela pegou aquela criança alegre, feliz da vida, e naquela época tinha aquela divisão de herança, de bens, e quando você plantava, você não colhia tudo. Uma parte era para os necessitados, uma parte era levar para a igreja, para honrar os levitas que não tinha herança nenhuma. Lembra disso? Você não conhece a Bíblia? E aí pegou aquilo que era dela e restituiu tudo, não foi? Deus não restituiu tudo? Se ela tivesse murmurado, reclamado, igual Jesus falou, ai daquele que se escandalizar em mim. Tu se lembra que quando Jesus estava no barco com os discípulos, lá em Mateus capítulo 8, que não dá mais tempo, Jesus estava no barco com os discípulos, e Jesus cochilou, deu sono, a carne cansou, ele dormiu, veio uma tempestade, um vento forte, diz que foi uma luta, foi a tempestade pior naquela noite ali, lembra? E os discípulos, pavorados, Jesus dormindo, e aí acordaram Jesus para socorrer ele, e Jesus falou, os homens de pouca fé. A tempestade, o vento forte, vem a violência. Jesus não estava ali. Eles teve o privilégio de ver, contemplar, abraçar, sentir a temperatura do corpo de Jesus. Eles tiveram. A gente não teve esse privilégio. João Batista teve também. Eu não tive, você não teve. Será qual a fé agora na balança que está agradando Jesus? Diante do dia mau, diante do dia de angústia. Provérbio 24:10 diz, se no dia da angústia tu te mostrares frouxo, é porque a tua fé é pequenininha diante do Deus que tu serve. Amém, igreja? Seja enfermidade, irmão, que chegou e o médico desenganou, e está só remédio, e culto e oração, e levou, e servindo ao Senhor, e a cura não chega, fique em paz, não se corrompa não, viu? Liga a tua televisão, está vendo lá só milagre, que está uma época, está crescendo os milagreiros demais. O meu Jesus faz milagre, mas ele faz na hora que quer, não é na hora que o homem manda não. Olha isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Evangelho de João, abre aí, 10. Abre aí, vou encerrar agora. Evangelho de João 10, abre aí. Acharam? Evangelho de João 10. Evangelho de João 10, cadê, meu Deus? Evangelho de João 10. Acharam, igreja? Versículo 41, que não dá tempo. Vamos lá. E muitos ia ter com quem? É com Jesus? Não é com João Batista, não? Então vamos ler todo. Depois vocês decidem aí, vocês escolhem o que é. E muitos ia ter com ele e diziam, na verdade João fez. Como é que está escrito aí? Na verdade João não fez sinal algum, mas tudo quanto João era o quê? E muitos ali, irmão, eu posso ser um pastor de orar e milagre nenhum acontecer aqui. Você que crê no que eu prego, deveria permanecer até Jesus voltar. Amém? Momento bom, momento ruim, glorifique. Faça como Noemi. Eu não sei, eu prefiro orar assim, ó. Eu não sei se é prova,
ou se eu estou colhendo alguma coisa que eu plantei e esqueci. Mas bendito seja o nome. Senhor Jesus, só me ajude a te glorificar neste caminho, neste momento difícil, nesse momento de angústia, nesse momento de solidão, de prisão, de abandono, nesse momento de necessidade. Me ajuda a te glorificar, Jesus. Amém, igreja? Mas não murmura não, porque o Novo Testamento declara que é para dar graças a Deus em tudo por meio de Jesus Cristo, que nos amou. Em tudo dai graça a Deus. É a vontade de Deus em Cristo para com a igreja dele. Tu não é a igreja de Jesus? Então não murmura, não reclama não. Recebe a dor aí, mas Jesus, me dê força para passar por essa dor. Senhor, não, pastor, que é isso? Não, eu não aceito, eu determino. Está determinado dor, sai agora em nome de Jesus. Eu também determino, várias vezes eu já determinei. E quando eu termino minha oração, eu procuro ela, eu digo, ela está aqui. Foi embora não. Ô dorzinha teimosa. E aí você vai perseverando, servindo ao Senhor, seguindo as pisaduras de Jesus. Daqui um pouco você faz assim. E sumiu. Quem curou? No tempo dele. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos encerrar. Irmãos, dízimos, oferta, é mandamento de quem?